Resistente à ideia da reencarnação, Allan Kardec teve de render-se ante a quantidade de evidências a ele indicadas pelos espíritos, usando em suas análises o critério da lógica, o único capaz de garantir resultados seguros, e após se certificar ser ela a única capaz de resolver aquilo que nenhuma filosofia jamais havia resolvido. Gênios precoces, crianças deficientes físicas e mentais, desigualdades sociais, provas individuais, familiares, coletivas, estão entre as questões que encontram no princípio da reencarnação a chave capaz de abrir a porta do entendimento sobre seus porquês. Um dos aspectos levantados pelos contraditores é a razão de não nos lembrarmos como e onde nascem os sofrimentos humanos. O esquecimento do passado será objeto de nossa pesquisa na sequência deste trabalho. Começamos com algumas indicações e reflexões, conclusões das entidades espirituais que falam a respeito desta temática. Primeiro, a recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais, segundo está no Livro dos Espíritos. Nascimento, morte na esfera carnal para a generalidade das criaturas são choques biológicos imprescindíveis à renovação. Esta informação nós extraímos do livro No Mundo Maior, da entidade André Luiz, através do médium Chico Xavier. Uma outra. É evidente que a lembrança de nossas existências precedentes causaria lamentável confusão em nossas ideias, sem falar de todos os outros inconvenientes já assinalados a respeito, conforme apreciação de Allan Kardec na Revista Espírita de 1861. Do livro Entre a Terra e o Céu, nós destacamos dois aspectos. Primeiro, as recordações do pretérito não devem ser totalmente despertadas para que ansiedades inúteis não nos dilacerem o presente. A verdade para a alma é como o pão para o corpo, que não pode exorbitar da quantidade necessária a cada dia, e toda precipitação gera desastres. E, finalmente, no grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. Vamos a algumas perguntas e suas respostas. Primeira, como o Espiritismo justifica o chamado esquecimento do passado? Responde Allan Kardec. Não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Já André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos fala: os espíritos encarnados, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e o plano espiritual existe um espesso véu. É a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o mundo espiritual fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Finalmente, na obra Nos Domínios da Mediunidade, nós encontramos os nervos, o córtex motor e os lobos frontais constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico, indispensáveis uma e outro ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do ser eterno. Em linguagem mais simples, são respiradouros dos impulsos
experiências e noções elevadas da personalidade real que não se extinguem no túmulo e que não suportariam a carga de uma dupla vida. Em razão disto, e atendendo aos deveres impostos à consciência de vigília para os serviços de cada dia, desempenham função amortecedora. São quebra-luzes, atuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe e evolua. Avançando em seu processo de evolução, mesmo com o esquecimento das experiências passadas, a reencarnação resulta sempre num acréscimo no desenvolvimento do espírito? Se em cada existência é lançado um véu sobre o passado, o espírito nada perde do que adquiriu no passado, só esquece a maneira como o adquiriu. Se compararmos a um estudante, pouco lhe importa saber onde, como e com quais professores fez o terceiro ano, se chegando ao quarto sabe o que se ensinou no terceiro. É assim que, ao reencarnar, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em existência, ciência e moralidade. Digo em moralidade, pois se durante uma existência ele melhorou, se aproveitou as lições da experiência, quando voltar será instintivamente melhor. Seu espírito amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho terá mais solidez. Longe de ter tudo a recomeçar, ele possui um capital cada vez mais rico sobre o qual se apoia para adquirir mais. O esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência é muitas vezes adquirida por rudes provas e terríveis expiações, cuja lembrança seria muito penosa e viria a somar-se às angústias das tribulações da vida presente. Uma primeira conexão. Ela, na realidade, constitui-se numa mensagem escrita por um médico chamado Dr. Caillet, numa das reuniões da Sociedade Espírita de Paris, que foi naturalmente reproduzida por Allan Kardec na Revista Espírita de junho de 1866. Talvez seja o primeiro registro de regressão de memória no plano espiritual, que depois seria muito citada por André Luiz em algumas das suas 13 obras. Diz o Dr. Caillet: quando o meu espírito sofreu uma espécie de entorpecimento, eu estava, por assim dizer, magnetizado pelo fluido dos meus amigos espirituais. Estava, pois, adormecido por um sono magnético espiritual. Vi o passado se formar em um presente fictício. Reconheci as individualidades desaparecidas em consequência dos tempos, ou antes, que não tinham sido senão um único indivíduo. Vi um ser começar uma obra médica, um outro, mais tarde, continuar a obra deixada esboçada pelo primeiro, e assim por diante. Nisso cheguei a ver em menos tempo do que emprego para vô-lo dizer, de idade em idade, se formar, crescer e tornar-se ciência, o que no princípio não era senão as primeiras tentativas de um cérebro ocupado de estudos para o alívio da humanidade sofredora. Vi tudo isto, e quando cheguei ao último desses seres que sucessivamente revivi, o espírito ainda atrasado do vosso pobre doutor, eu reconheci. Ora, eis a explicação. Vi nesse sono os diferentes corpos que meu espírito animou a um certo número de encarnações, e todos trabalharam a ciência médica sem jamais se afastar dos princípios que o primeiro tinha elaborado. Esta última encarnação não era para aumentar o saber, mas simplesmente para praticar o que a minha teoria ensinava. Questão número 3. O esquecimento, de certa forma, é uma proteção contra os efeitos negativos criados outrora para que os objetivos pretendidos com o retorno ao corpo físico sejam alcançados? Se os sofrimentos da vida parecem longos, o que seria então
se sua duração aumentasse com a lembrança dos sofrimentos do passado? Seria agradável recordar-se de haver-se sido enforcado pelo que fez? Não nos perseguiria a vergonha ao pensar que o mundo soubesse o mal que cometemos? Que importa o que tenha podido fazer e sofrer para espiá-lo, se agora se é um homem respeitável? Aos olhos do mundo, um novo homem, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Libertos da lembrança de um passado inoportuno, agimos com mais facilidade. É um certo novo ponto de partida. As dívidas anteriores estão pagas, está no indivíduo não contrair novas. Suponhamos ainda um caso muito comum, que nas suas relações em seu próprio lar, a pessoa convive com um ser contra o qual tinha queixas, que talvez o tivesse arruinado ou desonrado em outra existência, e que, espírito arrependido, venha encarnar em seu meio, unir-se por laços de família para reparar seus erros pelo devotamento e afeição. Não estariam ambos na mais difícil e insuportável situação se os dois se recordassem da sua inimizade? Em lugar de se apaziguarem, eternizariam o ódio. Conclui-se daí que a lembrança do passado traria perturbações às relações sociais e seria um entrave ao progresso. Questão número 4. Saindo do campo filosófico, como poderíamos entender esse fenômeno do ponto de vista da ciência proposta pelo Espiritismo? Isto é natural, em virtude da grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico. Se a forma física evolui e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido ao organismo perispirítico através das idades. Em verdade, não há total esquecimento na crosta terrestre, nem restauração imediata da memória nas províncias da existência que se seguem naturais ao campo da atividade física. Todos os homens conservam tendências e faculdades que quase equivalem à efetiva lembrança do passado. Mas como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência das vidas de que se esqueceu? Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência para ele como se fosse a primeira, e eis que esse então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida espiritual diante dos olhos, se lhe estende toda a sua vida pretérita, a sua visão retrospectiva. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Mais uma conexão. Albert de Rochat, na verdade, à época, diretor da Escola Politécnica de Paris, efetuava algumas experiências com a testemunho de vários outros professores da Universidade de Paris em relação às possíveis sensações de exteriorização da consciência através dos processos do magnetismo de Mesmer. E ele, na realidade, acabou esbarrando em algumas revelações de duas pacientes que falaram a respeito de seu próprio passado, ou seja, de outras vidas. E, na verdade, isso foi reunido num livro publicado no início do século XX, intitulado Vidas Sucessivas, que só chegaria a ser traduzido para português um século depois. Albert de Rochat nos
nos experimentos com uma senhora apenas identificada como J, conduzida em várias sessões a 11 existências ou encarnações anteriores, revelando detalhes interessantes como nomes que tivera, idade e forma de morte, atividades exercidas, inversões aleatórias de condições masculina-feminina, fatos traumáticos, nomes paterno, materno e as relações entre esses papéis. Questão número 6. Considerando que, ao se preparar para a nova encarnação, o espírito encontra-se carregado de memórias de vidas passadas, como se opera o desligamento dessas lembranças? É preciso que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como vemos nas crianças precoces. É por isso que, na proximidade da encarnação, o espírito, entrando em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando durante um certo período numa espécie de sono durante o qual todas as suas capacidades permanecem adormecidas. A diminuição do estado vibratório, quando do processo de gestação, com o campo mental refletindo-se no perispírito para a modelação de novo corpo físico, enquanto guarde em substrato essas aquisições, latentemente, os fundamentos estruturais de sucessivas encarnações que animaram a mesma individualidade eterna, vai deixar a placa cerebral como se fora um filme virgem de imagens. Refletir-se-ão indelevelmente condições de adaptação, qualidades inatas, aptidões, tendências, qualidades e defeitos. A lei da casualidade, ou melhor, da causalidade, vai impor predisposições e condições. Ajustar-se-ão condições que não serão em absoluto fortuitas, mas a redução do movimento vibratório do perispírito, enquanto se impregna do fluido vital indispensável à vida que ressurge no plano físico, vai restringir a memória psíquica, diluir a consciência em cumprimento de leis amorosas e, porque nada haveria de perder-se, arquivar-se-á todo o acervo de lembranças na faixa que lhe é própria, a faixa perispiritual, expressa na linguagem oficial por subconsciente ou por inconsciente, o id de Freud. Questão número 7. Então, o amortecimento paulatino da memória integral na gestação é benéfico e apenas momentâneo? Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer em sua nova existência terrena as coisas que pudessem atrapalhá-lo. Entretanto, seu passado reage sobre ele e desse modo renasce para uma vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e acompanhado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retornam gradualmente seu impulso à medida que se desenvolvem os órgãos. Daí pode-se dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, pois as ideias que formam a qualidade do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante esse tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa dos pais. O espírito veste, pois, por um tempo, a roupagem da inocência, e Jesus sabe de essa verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Na experiência que começa, como ocorrem tais mudanças? Encetando uma nova existência corpórea para determinado efeito, a criatura recebe desse modo implementos cerebrais completamente novos no domínio das energias físicas e para que se lhe adormeça a memória funciona a hipnose natural como recurso básico, de vez que em muitas ocasiões dorme em pesada letargia, muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Na melhor das hipóteses, quando desfruta grande atividade mental nas esferas superiores, só é compelida ao sono relativamente profundo enquanto perdure a vida fetal.
Em ambos os casos, a prostração psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se lhes reaviva a experiência terrestre. Temos assim mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica, a estabelecer enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito, as quais, acrescidas às consequências dos fenômenos naturais de restringimento do corpo espiritual no refúgio uterino, motivam o entorpecimento das recordações do passado para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. Mais uma conexão, na realidade envolvendo o professor Oswaldo Peixoto Martins, que em 4 de setembro de 1982, em mensagem transmitida pelo Chico Xavier, acabou revelando os porquês de sua morte, na realidade violenta, num acidente automobilístico. Conta ele na página escrita pelo médium. Um orientador, embora conhecendo a minha incapacidade para suportar mergulhos prolongados nos domínios das recordações mais recônditas relativamente a mim mesmo, conduziu-me a certo instituto em que a hipnose é examinada e praticada nos alicerces de profunda veneração pelos valores humanos e, em minutos, mostrou-me um quadro que ele mesmo desarquivara de passado recente, no qual me vi tutelado por alma generosa, na qual reconheci nossa estimada Eliceia. Em exposição rápida, vi-me ao lado dela combinando a precipitação de um adversário num pântano, desalojando-o da carruagem na qual processaria a viagem longa. Não posso dizer o que se passou em mim. Pedi o adiamento para qualquer nova revelação que me pudesse advir, ante a qual, se surgisse, não me sentiria preparado e continuo a esperar por mim mesmo, me sentindo no sentido de retomar a experiência. Questão número 9. Se após o período infantil, o passado remoto começa a se misturar com o presente, por que nas fases posteriores da vida, como a juventude, a idade adulta, a madureza, não seria possível espontaneamente manifestarem-se lembranças de outras vidas? O movimento vibratório perispirítico amortecido pela matéria no decurso da vida atual é excessivamente fraco para que o grau de intensidade e duração necessária à renovação dessas recordações possam ser obtidas durante a vigília. O despertar da memória não é mais do que um efeito de vibração produzido pela ação da vontade nas células cerebrais. Para as anteriores ao nascimento, é necessário procurá-las na consciência profunda, mas para reaver o fio das lembranças é preciso que a alma saia. É assim no sonambulismo e no transe. Nem todos os pacientes estão aptos a fazer nascer na memória o seu passado. Isso se deve a causas múltiplas e a principal resulta, ao que parece, do que se poderia chamar a densidade espiritual, isto é, a imperfeição relativa desse campo fluídico, cujas vibrações pode não se ajustar à intensidade necessária para ressuscitar o passado de maneira suficiente, mesmo com o estímulo artificial do magnetismo. Acontece por vezes, entretanto, que a alma, exteriorizada temporariamente, encontra por momentos condições favoráveis para que esse renascimento do passado possa produzir-se. Questão número 10. As características de personalidade da vida passada não interferem na condição atual? Examinando o esquecimento temporário do pretérito no campo físico, importa considerar cada existência por estágio de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete. Surgindo semelhante período entre o berço que lhe configura o início e o túmulo que lhe demarca a cessação, é justo aceitar-lhe o caráter acidental, não obstante se lhe reconheça a vinculação à vida eterna. É forçoso, então, ponderar o impositivo de recurso e aproveitamento, tanto quanto, nas aplicações da força elétrica, é preciso atender ao problema da carga e condução. Todo esse tempo é ocupado em prover-se a criança
de novos conceitos e pensamentos acerca de si própria. Após a chegada da mocidade é que se definem as características resultantes da associação do ontem e do hoje. É compreensível que toda criatura sobrenade na adolescência como alguém que fosse longamente hipnotizado para fins edificantes, acordando gradativamente na situação transformada em que a vida lhe propõe a continuidade do serviço devido à regeneração ou à evolução clara e simples. E isso, na essência, é o que verdadeiramente acontece, porque pouco a pouco o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou a que se lhe regravarem no ser, em forma de tendências inatas, e reencontrando as pessoas e as circunstâncias, as simpatias e as aversões, as vantagens e as dificuldades com as quais se ache afinizado ou comprometido. Transfigurou-se então a ribalta, mas a peça continua. A moldura social ou doméstica, muitas vezes, é diferente, mas no quadro do trabalho e da luta, a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para a luz da imortalidade. Mais uma conexão envolvendo agora o jovem Luiz Ricardo Maffei, que desencarnou com 28 anos em consequência de lupus. Na mensagem escrita em 21 de janeiro de 1987, ele vai contar um fato bastante interessante. Há pouco tempo, um diretor de serviço, notando-lhe as boas qualidades que se misturavam de más, aconselhou-lhe um tratamento com análise de fotografias correspondentes ao seu passado próximo. Ele está se revelando, ou melhor, se referindo a um amigo que fez na espiritualidade e que, na realidade, incomodava-se bastante em vendo a casa que abandonara por conta da morte, sendo, de uma certa forma, frequentada por entidades que se o serviam das duas filhas e da esposa, no sentido de manter, alimentar uma relação bastante tumultuada. O Joaquim, que é esse personagem a que está se referindo Luiz, aceitou e submeteu-se a tal tratamento em um determinado aparelho. Tratava-se de um aparelho complexo que ainda em determinado tempo deverá chegar à Terra para o conhecimento dos homens e a consequente comprovação mecânica da reencarnação. Alguns amigos daqui, da vida espiritual, designam tal aparelho com o nome de preteriografia. Tal aparelho tem o cunho de prestar observações do pretérito das pessoas pelas imagens correspondentemente colhidas. Durante 2 dias, Joaquim foi ao gabinete da preteriografia e, no final das chapas colhidas, ficou ciente de que fora um chefe desumano do tempo de Dom João VI no Brasil. 12ª questão. No esquecimento das existências transcorridas, sobretudo quando marcadas por erros, dores e fracassos, não há qualquer coisa de providencial revelando a sabedoria divina? Gravíssimos inconvenientes teriam nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho, peando-nos em consequência o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta. A voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, do que resultariam talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nem sempre, podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Questão número 13. Mantermos vivos registros de erros cometidos em encarnação passada não funcionaria como um alerta para não reincidirmos nos mesmos? Nos perturbaria, nos humilharia aos nossos próprios olhos e aos do próximo,
trariam uma perturbação nas relações sociais e, por isto mesmo, travaria nosso livre-arbítrio. Por outro lado, o esquecimento não é tão absoluto quanto supõe. Ele só se dá na vida exterior de relação, no interesse da humanidade. Mas a vida espiritual não sofre solução de continuidade. Essa lembrança deixa uma intuição que se traduz na voz da consciência, que adverte do que se deve ou não deve fazer. Se não a escuta, então é culpa sua. Além disso, o Espiritismo dá ao homem um meio de remontar ao seu passado, se não aos atos precisos, ao menos aos caracteres gerais desses atos, que ficariam mais ou menos desbotados na sua vida atual. Questão 14. É possível termos uma ideia de como éramos em vida passada? Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já não fizestes culpados. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita à resistência àqueles pendores. Nova conexão. Envolve Murray Bernstein, um entusiasta praticante da hipnose que conduziu em 6 experimentos entre 1952 e 1963, a senhora Virginia Burns, esposa de um amigo, em reunião social a uma incrível viagem adentro do seu inconsciente, resgatando vida que tivera anteriormente na cidade de Cork, na Irlanda, cuja existência desconhecia, revelando ter se chamado Bride Murphy, ter vivido entre 1798 e 1864, datas vistas na própria lápide durante o transe, além dos detalhes sobre costumes da época, entre outros detalhes, 20 dos quais confirmados como corretos, conforme está gravado no livro O Caso Bride Murphy. Questão número 15. Existem outros indicadores para termos uma ideia sobre os enganos que trouxeram o espírito à nova encarnação? Das atribulações que suporta, das expiações e provas, deve concluir que foi culpado. Da natureza dessas tribulações, ajudado pelo estudo das suas tendências instintivas, apoiando-se no princípio que a mais justa punição é a consequência da falta, pode deduzir seu passado moral. Suas tendências más lhe ensinam o que resta de imperfeito a corrigir em si. A vida atual é para ele um novo ponto de partida. Aí chega rico ou pobre, de boas qualidades. Basta-lhe, pois, estudar-se a si mesmo para ver o que lhe falta e dizer: se sou punido é porque pequei. E a mesma punição lhe dirá o que fez. Se temos uma comparação, suponhamos um homem condenado a tantos anos de prisão, sofrendo um castigo especial, mais ou menos rigoroso, conforme sua falta. Suponhamos ainda que, ao entrar na prisão, perca a lembrança dos atos que para lá o conduziram. Poderá dizer: se estou nesta prisão, é que fui culpado, pois não se condena gente virtuosa. Tratemos, pois, de nos tornarmos bons, para não voltarmos quando daqui sairmos. Quer ele saber o que fez? Estudando a lei penal, saberá quais os crimes que para ali o conduzem, porque não se é posto a ferros por uma maluquice. Da situação e severidade da pena, concluirá o gênero que deve ter cometido. Para ter uma ideia mais exata, terá apenas que estudar os artigos para os quais irá sentir-se instintivamente arrastado.
Saberá então que daí em diante deverá evitar para conservar a liberdade, e a isso será ainda excitado pelas exortações dos homens de bem, encarregados de o dirigir e instruir no bom caminho. Se não aproveitar, sofrerá as consequências. Tal é a situação do homem na terra, onde, como condenado, não pode ter sido posto por suas imperfeições, desde que é infeliz e obrigado a trabalhar. Deus lhe multiplica os ensinamentos proporcionais ao seu adiantamento. Adverte-o incessantemente e o fere, até para o despertar do seu torpor, e o que permanece no endurecimento não pode desculpar com a arrogância. Questão 16. As habilidades e conquistas logradas em vidas passadas não desaparecem em encarnação posterior? O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi, se está sendo punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais indicam-lhe que o deve corrigir em si mesmo, e é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, já que o que for completamente corrigido nenhum traço deixará. A voz da consciência o adverte do bem e do mal, e para que tome boas resoluções, e lhe dará as forças necessárias para resistir às más tentações. Assim ele pode ouvir ou adquirir novas forças nesses instantes do sono do corpo, da emancipação da alma, desde que saiba aproveitar esses momentos, dos quais guardará uma leve lembrança que se apagará durante o dia, para que não lhe cause sofrimento e não prejudique as suas relações sociais. Questão 17. O Livro dos Espíritos esclarece que quando do retorno ao mundo espiritual, a criatura acessa suas memórias de vidas passadas. Milhares de depoimentos mostram não ser assim. Por quê? Nem todos, ao atravessarem o sepulcro, podem adquirir repentinamente o patrimônio das suas reminiscências. Quem demasiado se materialize, demorando-se em baixo padrão vibratório no campo da matéria densa, não pode reacender de pronto a luz da memória. Despenderá tempo a desfazer-se dos pesados envoltórios a que inadvertidamente se prendeu. Dentro da luta humana também é indispensável que os neurônios se façam de luvas, mais ou menos espessas, a fim de que o fluxo das recordações não modere o esforço edificante da alma encarnada, empenhada em nobres objetivos de evolução ou resgate, aprimoramento ou ministério sublime. Importa reconhecer, porém, que a nossa mente aqui age no organismo perispirítico com poderes muito mais extensos, mercê da singular natureza e elasticidade da matéria que presentemente nos define a forma. O Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Não faz senão colocar-lhe as bases e os pontos fundamentais que devem se desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação, segundo a afirmação de Allan Kardec. Ele diz, em princípio, que depois da morte a alma vê suas emigrações passadas, mas não diz nem quando, nem como isso se faz. Estão aí os detalhes da aplicação que estão subordinados às circunstâncias. Sabe-se que entre os espíritos atrasados a visão é limitada ao presente, ou quase, como sobre a Terra, ela se desenvolve com a inteligência e à medida que eles adquirem a consciência da sua situação. O Livro dos Espíritos foi escrito na origem do Espiritismo, numa época em que se estava longe de ter feito todos os estudos práticos que se fizeram depois. As observações posteriores vieram desenvolver e completar os princípios dos quais havia colocado os germes, e é mesmo digno de nota que até este dia elas não fizeram senão confirmá-los, sem jamais contradizê-los nos pontos fundamentais, como explicado por Allan Kardec num dos números da Revista Espírita de 1866. Uma nova conexão.
Envolve o jovem Luiz Roberto Stucchio Júnior, que, desencarnado num acidente automobilístico, escreveu algumas semanas depois a primeira mensagem e mais à frente uma segunda, no dia 15 de setembro de 1984, onde ele conta a respeito de um tio que havia morrido 8 anos antes dele e que havia lhe dado informações a respeito de uma existência passada que determinara a morte desse tio. Conta ele num certo trecho da sua carta aos pais. Ele mesmo, o tio Joãozinho, me explicou que, tendo pedido exames para saber o motivo pelo qual perdeu o corpo numa queda de avião, foi conduzido por mentores competentes, junto dos quais pôde ver, num processo de regressão, as causas da desencarnação violenta pela qual foi obrigado a alcançar. Disse-me que conseguiu observar cenas tristes de que fora protagonista há mais de 300 anos, nas quais se via na posição de algoz de vasta comunidade humana, atirando pessoas humanas a poços de tamanho descomunal por motivos sem maior importância. Assim, ele precipitou muita gente do alto de montes ásperos e empedrados, com o objetivo de conquistar destaque nas posições da finança e do poder na região em que vivia. As faltas cometidas permaneceram impunes por ausência de autoridades nas localidades de sua atuação. Questão número 18. Existe algum fator que pode liberar todos os indivíduos dos bloqueios impostos pelo esquecimento mais amplo do passado, determinado pela encarnação recém-terminada? Os espíritos que na vida física atendem aos seus deveres com exatidão retomam pacificamente os domínios da memória, tão logo se desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os laços nobres e dignos que os aguardam na vida superior para a continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que lhes diz respeito. Contudo, para as consciências intranquilas, a morte no veículo carnal não exprime libertação. Perdem o carro físico, mas prosseguem atados ao pelourinho invisível das nossas culpas. E a culpa é sempre uma nesga de sombra eclipsando a visão. As faculdades mnemônicas, relativamente às quedas morais, assemelham-se de certo modo às conhecidas chapas fotográficas, as quais, se não forem convenientemente protegidas, sempre se inutilizam. Imaginemos a mente como sendo um lago. Se as águas se acham pacificadas e límpidas, a luz do firmamento pode retratar-se nele com segurança. Mas se as águas vivem revoltas, as imagens se perdem ao quebro das ondas móveis, principalmente quando o lodo acumulado no fundo aparece à superfície. A rigor, somos, nas zonas inferiores, seres humanos muito distantes da renovação espiritual, não obstante desencarnados. Aquele que morre, a despeito dos estudos a que se confia, e apesar das sublimes esperanças que lhe ocupam o coração, o pensamento vive preso aos sítios e paisagens de que, pela morte, supostamente se desvencilhou. Em pleno caminho da espiritualidade, as pessoas se identificam com as escuras reminiscências que permanecem ao longe no tempo. O lar, a família, os compromissos imperfeitamente solucionados. Tudo isso é lastro, inclinando a mente para o mundo físico, onde débitos reclamam sacrifício e pagamento. Sob a hipnose, a memória pode regredir e recuperar-se por momentos. Isso, porém, é um fenômeno de compulsão, e em tudo convém satisfazer a sabedoria da natureza. Libertando o espelho da mente que jaz sob a lama do arrependimento, do remorso e da culpa, esse espelho divino refletirá o sol com todo o esplendor da sua pureza. Questão número 19. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Muito a miúde, e é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por que ou por onde errou.
Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são tanto pelo que respeita ao passado quanto pelo que toca ao futuro. Chegado ao termo que a providência lhe assinou à vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, isto é, escolhe meios de adiantar-se, e tais provas são sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e quando encarnado decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança das suas existências anteriores, como se um véu os eclipsasse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Essa revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe a fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente faça. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que a circunstância de as ter conhecido na erraticidade, de haver desejado repará-las, o guia por intuição e lhe dá a ideia de resistir ao mal, ideia que é a voz da consciência, tendo a secundá-la os espíritos superiores que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominantemente do seu caráter. Bastará então julgar do que foi, não pelo que é, sim pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos, se a suportarmos resignados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho mediante a humilhação de uma existência subalterna, o mal rico, o avarento pela miséria, o que foi cruel para os outros pelas crueldades que sofrerá, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado e assim por diante. Diante do que vimos, vamos a algumas conclusões. Primeira, a existência no carro físico, além de ser um estágio para aprendizagem ou cura, resgate ou tarefa específica, é igualmente um longo mergulho no condicionamento magnético em que agimos no mundo, induzidos ao que nos cabe fazer. O livre-arbítrio na esfera da consciência permanece vivo e intocado, porquanto em quaisquer posições a criatura encarnada é independente para escolher os próprios rumos. No entanto, as demais potências da alma no período da encarnação jazem orientadas na direção desse ou daquele trabalho, segundo os propósitos que tenha assumido ou que tenha sido constrangida a assumir. Isso determina o obscurecimento das memórias pregressas, que, aliás, não é senão um fenômeno temporário, mais ou menos curto ou longo, conforme o grau de evolução que tenhamos atingido. Segundo, ao encarnarem, os espíritos trazem consigo o que adquiriram em suas precedentes existências. É essa a razão pela qual os homens mostram instintivamente aptidões especiais,
pendores bons ou maus que neles parecem inatos. Os maus pendores naturais são resquícios das imperfeições de que o espírito ainda não se despojou. São também indícios das faltas que cometeu, o verdadeiro pecado original. Em cada existência tem ele que se lavar, melhor dizendo, de algumas impurezas. Terceiro, até certo ponto, a entrada no plano físico representa para o espírito uma dilatada hipnose. A passagem pelo claustro materno, o novo nome escolhido pelos familiares, os 7 anos de semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais, a recapitulação da meninice, o retorno à juventude e os problemas da natureza, com as responsabilidades e compromissos consequentes, estruturam em nós a individualidade eterna, uma personalidade nova que incorporamos ao nosso patrimônio de experiências. É compreensível que no espaço de tempo que se nos sucede, imediatamente à desencarnação, a memória profunda esteja ainda hermeticamente trancada nos porões do ser. Isso, porém, é francamente transitório. Gradativamente reaveremos o domínio de nossas reminiscências. Quarto, o esquecimento das existências anteriores é um benefício concedido por Deus, que em sua bondade quis poupar ao homem recordações quase sempre penosas. Em cada nova existência, o homem é o que ele mesmo se fez. Para ele, cada uma delas é um novo ponto de partida. Conhece seus efeitos atuais, sabe que esses defeitos são a consequência dos que tinha antes e daí conclui o mal que possa ter cometido. Isto é suficiente para que trabalhe por se corrigir. Se outrora teve defeitos de que já se livrou, não tem mais que se preocupar com eles. Bastam as suas imperfeições presentes.